Olá, turma, tudo bem com vocês? Tio Matheus, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham assistido às aulas passadas com muita atenção e que tenham aprendido tudo que a gente estudou naquelas aulas. A aula de hoje é uma continuação, a gente estudou a respeito de divisões de números inteiros, trabalhamos com a potenciação de números inteiros e hoje vamos começar a entender as propriedades para a resolução de potenciações, tá bom? Então vamos lá começar a aula. O tema da nossa aula hoje, gente, é sobre a propriedade de potenciação. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer as propriedades de potenciação e, sobretudo, entender quais os locais que a gente vai aplicar essas propriedades. Enfatizar, gente, acima de tudo, que essas propriedades não estão vindo para ser para complicar as coisas. Elas vão facilitar, e muitas vezes, a resolução de expressões numéricas que tenham potências. Às vezes vocês pensam, nossa, que coisa difícil, mas elas vão facilitar lá na frente para quando a gente estiver resolvendo as nossas expressões numéricas que tenham potências, tá bom? A gente já viu o que são potências, conhecemos o que é uma base, o que é um expoente, para que elas servem, que é para simplificar uma multiplicação de números iguais, repetidas várias vezes, né? Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso fazer 2 elevado a 4, que eu consigo mostrar essa operação de maneira simplificada. Então, é uma notação que ajuda a simplificar multiplicações com bases iguais. Mas as propriedades de potenciação, para que elas servem? Elas servem sobretudo para simplificar os cálculos de operações com potência, só que tem que ser de mesma base, gente. Então elas só são aplicáveis para operações com potência desde que elas tenham bases iguais. Então é uma premissa dessas propriedades. E uma coisa importante que vale ressaltar é que elas são as mesmas, tanto para números naturais quanto para os números inteiros. O que isso quer dizer, gente? Que elas são aplicáveis tanto para os números positivos quanto para os números negativos. Vamos pensar numa situação, gente. Como que vocês escreveriam esses produtos? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. É uma multiplicação de potências. Não é isso? 2 elevado à terceira potência vezes o 2 elevado à sexta potência. E o 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. O Matheus acredita que vocês tenham pensado nessa seguinte possibilidade. Talvez a mais rápida de se imaginar. 3 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 6 vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nossa, fica muito grande essa expressão, não é mesmo? Imagine que essa potência fosse ainda maior e você quisesse escrever o que isso significa. A gente precisa, dentro da matemática, de uma notação para simplificar isso, vocês concordam? Olha o 3 ao quadrado vezes 3 a 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E existe sim, uma maneira simplificada para escrever esse produto. E o enunciado dessa propriedade é o seguinte, que o produto de potências em que as bases sejam iguais pode ser escrito como uma única potência. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, na multiplicação, gente, como que a gente vai simplificar uma potência? Primeira coisa, olha, as bases são iguais? Sim, então eu consigo simplificar. Eba, mantenho a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. 3 mais 6 é 9. Muito mais simples, né, gente? E no segundo caso, 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3. Eu mantenho a minha base, que é o 3, e o que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar. 2 mais 3, 5. Então, o que a gente tem que lembrar desse slide? Bases precisam ser iguais, porque senão não serve a propriedade. Primeira coisa, as bases têm que ser iguais. Eu vou manter a base e somar os expoentes.
Agora vamos pensar numa outra situação. Nessas divisões, 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4 e 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3. Como que vocês fariam esse procedimento? Penso eu que vocês tenham pensado talvez nessa possibilidade. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que torna-se cansativo e extenso, não é? Olha para vocês verem o tamanho da expressão. Aqui embaixo também, com 3. E assim como existe na multiplicação, que a gente viu, também existe uma maneira para simplificar uma divisão de potências de bases iguais. Como que vai funcionar? Uma divisão de potências de bases iguais, ela pode ser escrita como uma única potência. Desde que, como que a gente tem que fazer? Manter a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou manter a minha base 2 e subtrair os expoentes. 6 menos 4, 2. E aqui é a mesma coisa, mantenho a base 5 menos 3, 2. E faz sentido, gente. A multiplicação e a soma não são contrárias? Então, se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes. Certinho? Então, o que a gente tem que analisar nas propriedades? As bases são iguais? Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou manter a base e vou subtrair os expoentes na divisão. E se for na multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. Agora, no caso, se tiver uma potência de potência, nossa, agora ficou aqui a cabecinha de Mateus até explodiu, ficou complexo. Como que a gente vai fazer? Eu tenho menos 4 elevado ao quadrado e isso está elevado ao cubo. E eu tenho 2 elevado ao cubo e isso é elevado ao quadrado. Também existe uma maneira para simplificar, gente. Vocês podem ter pensado nessa possibilidade. Como é isso elevado ao cubo? Então, 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes menos 4 ao quadrado, né? E o 2 elevado ao cubo ao quadrado? 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Mas a gente pode simplificar isso para facilitar a nossa notação. Uma potência de potência pode ser escrita como uma única potência. Como que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 3, que é 6. Então, mantenho a minha base, que é o 2. 3 vezes 2, que é 6. Então, em uma potência de potência, eu sempre vou manter a base e multiplicar os expoentes. Vamos agora aqui resolver alguns exercícios para que a gente possa fixar isso que a gente falou na aula de hoje. Por exemplo, essa divisão. 5 elevado a 6 dividido por menos 5 elevado a 2. O que eu vou fazer? Eu vou manter a base, que é o menos 5, e subtrair 6 menos 2, 4. Então, menos 5 elevado a 4. Agora vamos ver essa segunda possibilidade aqui. 3 elevado a 6 vezes 3 ao quadrado. Primeira coisa que eu vou ver, as bases são iguais, então posso aplicar a propriedade. Qual é a propriedade? Repito a base, somo os expoentes. 6 mais 2 é 8. Então, 3 elevado a 8. E essa segunda possibilidade, que é uma divisão. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Bases iguais, então a gente pode aplicar a nossa propriedade. Mantenho a base e subtrai os expoentes. 4 menos 3, que dá 1. 2 elevado a 1. E AD, menos 10 elevado a 5, vezes menos 10 elevado a 1. Então, uma multiplicação de bases iguais. Posso aplicar a propriedade. Eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 5 mais 1 é 6. Então, menos 10 elevado a 6. Certinho, pessoal? Então, quais são os principais pontos que o tio Mateus quer que vocês lembram das aulas? Primeiro, que as propriedades vão servir para simplificar nossa conta. Vou até voltar aqui para o tio Mateus. Então, o que a gente precisa fixar dessa aula? Que as propriedades servem para facilitar nossas contas. Elas vão ser adotadas futuramente nas expressões numéricas com potência. E quando elas podem ser aplicadas? Só podem ser aplicadas quando as bases são iguais. Sendo que na multiplicação eu vou manter a base e somar os expoentes. Na divisão eu vou manter a base e subtrair os expoentes. E numa potência de potência eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, pessoal, era isso que era para a aula de hoje. Assistam num lugar tranquilo, sem interrupções, com muita atenção,
Se precisa, assistam mais de uma vez, tá bom? Até a próxima aula. Obrigado e até mais.